nós possamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai. Agradecer a Jesus. Muito obrigado, mestre amigo. Agradecer aos amigos espirituais desta casa. Muito obrigado, amigos espirituais. Agradecer aos nossos espíritos protetores, os simpáticos, os familiares. Nós agradecemos a todos vós. E nesse momento queremos rogar que Deus, em sua divina bondade e misericórdia, com o seu amor, que é na verdade a filosofia de todos os mundos, possa nos dar aqui a força de estabelecermos novamente a harmonia em nossos corações. Sabemos ainda de todo o descrédito que temos de um passado obscuro e cheio de ilusões que nós mesmos construímos. Sabemos disso, Pai, porque até hoje sentimos na carne, no coração, na mente, na língua, os espinhos dessas plantas que semeamos nesses campos de outras épocas. E é por isso que te pedimos, Pai, ajudai-nos a ter paciência diante dos infortúnios da vida. Ajudai-nos a ter esperança de alcançarmos os objetivos que os nossos corações aspiram. Ajuda-nos, Pai, não falecer diante das grandes crises que os nossos corações acabam aceitando da vida. Nos faz ser humildes, de não querermos mudar as pessoas nem os ambientes que nos encontramos. Nos faz humildes para aceitarmos as mudanças que a vida transforma em nossas existências. Nos faz humilde, Pai amado, nos dando a oportunidade de exercitar essa divina virtude ensinada por Jesus, que foi graças à humildade que fez esse espírito imortal que trabalhou pela humanidade inteira ser erguido pela dor de braços abertos frente a uma multidão de hipocrisia, e ensinando a todos nós que até na hora da morte nossos braços não devem estar cruzados. Que possamos esta noite receber os bons amigos espirituais desse curso, que nos auxiliam e assessoram não porque somos nós. Quem somos nós, senão meros espíritos dentro da população universal criada por Ti, meu Pai? Mas eles vêm pela seriedade que os nossos corações encontram na doutrina espírita, pela seriedade que encaramos o conhecimento que aqui é construído, pela seriedade de entendermos que aquilo que nós produzimos de trabalho dentro desta sala nos auxiliará para o resto da imortalidade de nossa alma, nessa e em futuras encarnações. Não temos dúvida quanto à qualidade desse trabalho, mas temos dúvidas ainda, Pai, sobre a qualidade de nossos próprios braços, pernas, mãos, olhos, ouvidos, boca, inteligência. Duvidamos ainda que somos capazes. Por isso te pedimos que possamos confiar em Ti como divina providência, sabedoria acima de todas as outras, que existia antes de tudo aquilo que vemos, ouvimos e percebemos existir. Que nessa noite os nossos pensamentos possam encontrar as mães que perderam seus filhos, as esposas que perderam seus maridos, aos cônjuges, aos noivos e noivas, as pessoas que namoram, que perderam aquelas pessoas especiais, aos órfãos, que terão que aprender com a vida a ser os próprios pais e mães de si mesmos, as pessoas que nesse momento estão nos hospitais, camas, socados em cantos sujos muitas vezes, sujos de desesperança, de tristeza, de solidão. Esta é a sujeira pior para qualquer alma, Pai. Que nosso pensamento possa encontrar essas pessoas nesse momento que poderíamos ser nós. E se fôssemos nós, Pai, que tamanha alegria nossos corações em júbilo por receber pensamentos de fortalecimento do coração. E é isso que eles vão receber nessa noite. Que a Tua bondade permita que a gente chegue a eles. E por fim, em nossos lares, esses ambientes que guardamos no nosso corpo e que nas noites frias e escuras nós como espíritos saímos a procurar aquilo que temos necessidade.
mas queremos pedir aos nossos parentes que moram conosco, a esses espíritos que estão em evolução diferente da nossa, em compreensão da vida diferenciada da nossa, que eles recebam proteção espiritual, que eles recebam auxílio espiritual como temos recebido. E quiçá, Pai, parte da proteção que nos é fornecida por Ti, se tivermos crédito dentro da Tua balança espiritual, dividimos com esses nossos parentes. Que a nossa proteção seja dividida com todos aqueles que moram conosco. Que nessa noite a gente possa retornar com a esperança dentro dos corações. Que Deus nos abençoe. Então, como nós já falávamos na aula passada, a gente vai só recapitular muito passando, que a gente está na disciplina de análises, instrumentações para análises mediúnicas, análise que vem da analítica aristotélica, que é nada mais nada menos do que a lógica filosófica, que é o que vocês fizeram. Claro que vão só ter um antemão. Utilizar a analítica aristotélica, ou a lógica, ela não é um passo simples como vocês fizeram. Ela não é sentar na frente do livro e pegar a ala louca. Não, a gente deveria ter muito mais tempo. Na verdade, como o que a gente está fazendo já é tudo inédito dentro do campo mediúnico, pegar esse conteúdo, esse material e realizar esse exercício nos faz ter uma maior criticidade sobre o trabalho mediúnico. Acho que isso é um dos produtos, um dos maiores produtos aqui dentro desse exercício. Exercitar não significa estar errado ou estar certo. Significa pôr em movimento. O exercício é isso, é pôr em movimento. Né? O cara que está em exercício de qualquer tipo de esporte, ele não tem o objetivo de ganhar. Ele vai ganhar o quê? Se ele está só exercitando. Então aqui ninguém vai ganhar nada. A gente vai exercitar para poder se movimentar pensamentos, ideias, conceitos, tudo isso. Sobre isso, vou voltar a falar que parece que é uma coisa que o povo não entende. Ninguém, isso aqui não é escola da professora Raimunda, ou seja, não há necessidade e obrigatoriedade de nada, gente, de nada. A única obrigação que se tem é uma obrigação administrativa de estar aqui 75% das nossas presenças, ou seja, 5 faltas somente. Fora essa obrigação, que é uma obrigação da casa em si, não existe outra obrigação, até porque eu jamais faria esse tipo de coisa com vocês. Agora sim, então relaxem. Relaxem. O povo é muito... A gente tem a gente já é pressionados e pressionadas por tudo lá fora. Tudo lá fora. Eu estava assistindo essa semana uma cantora apresentar o hino dos Estados Unidos, né? E aí aparecia ela cantando, apareciam os jogadores, apareceu o treinador, apareciam os jornalistas, apareceu o público, e eu comecei a calcular, meu Deus, essa mulher tá nervosa sendo pressionada para cantar bem. Os jogadores estão nervosos sendo pressionados para jogar bem. Os jornalistas estão nervosos sendo pressionados para fazer o trabalho deles bem. O treinador também, a plateia também. Aí eu digo assim, gente, já é uma sociedade que pressiona. A gente não consegue relaxar, a gente não consegue não ser pressionados, a gente não consegue receber não pressão. E eu não quero que vocês recebam pressão de mim ou do nosso conteúdo. Eu quero te dizer que a idade ajuda muito. Não. Como uma senhora de idade, eu vou te dizer, eu aprendi a não me sentir pressionada. Acho que é a idade, né? Acho que não é a idade. Jovem, acho que não é a idade, não. Acho que é o desenvolvimento emocional. É o desenvolvimento emocional. Porque assim, ó, o trabalho que tu pediste, eu acho assim, ó, interessante para mim aprender, para eu exercitar, para eu fazer esse movimento, né? Quem é que vai perder se não fizesse, não? Então eu não me senti assim. Não, mas não é esse o sentido. Pressionada eu não me senti pressionada. Eu senti no grupo que o pessoal tava assim, ai, tem que apresentar. Levo os apontamentos. E eu acho que faz. Eu não sei, eu me
parece que é o tempo que faz com que a gente não se sinta assim. Não é. Acho que eu discordo, acho que não é o tempo em si. Não. Acho que são as experiências que você leva da vida e tantas outras coisas. Mas às vezes alguma coisa ainda pressiona a gente, é muito relativo. Agora sim, não vamos levar em conta a ponta de faca, esse tipo de coisa, exatamente porque a gente já leva a ponta de faca de tudo lá fora. Então não vamos levar assim. Então relaxemos. Terceiro, na verdade. Hoje a gente ia fazer, eu ia sentar com cada um. A ideia inicial era que eu sentasse com cada um e me apresentasse aqui, analisasse, será que ia assim, assado? Mas aí eu digo, não, vamos mudar, já que o contexto é diferenciado, né? Cada um aqui que fez vai falar da experiência de como é que foi. Não vai falar estritamente do conteúdo em si. Vai falar em como se organizou. Olha bem o que eu estou dizendo. Como se organizou frente ao desafio de fazer essa atividade. E como é que fez? O que sentiu? Agora é um aspecto da gente aplicar humildade também. Olha, eu senti isso, senti aquilo, não estava legal, estava assim, de repente foi assado, de repente eu vi que teve um produto legal, ou às vezes não teve nenhuma coisa nenhuma durante o processo, não gostei de nada, ou gostei de tudo. Enfim, é ser genuinamente explícito nas suas emoções, tá certo? Vamos começar então. E hoje, em homenagem à Cláudia, no final, a gente vai trazer a musiquinha do Irmão Sol e Irmão Lua. Exercitei bastante hoje pra gente cantar com uma prece, pra gente, que eu me lembrei dela semana passada, a gente vai fazer a musiquinha. Jaque, vamos lá então ao nosso exercício. Como que foi a experiência pra ti nos conte? Bom, a experiência foi positiva, tá? No começo, meu capítulo é o 11, eu fiquei na dúvida de qual item que eu ia pegar. E o que mais me tocou, depois de ter lido eles, foi o egoísmo. Como é que é o nome do capítulo? Já queria me esquecer de botar o nome do capítulo. Capítulo 11. Aí, amar os nossos inimigos. Amar o próximo como a si mesmo. 11 tem 2 bonequinhos. Tem 2 bonequinhos e amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Tá, esqueci o... E aí, Tá. tu escolheu o item, o egoísmo? O item 11, o egoísmo. Aí eu separei os parágrafos, né? E aí fui vendo por frase as palavras mais difíceis e procurei no dicionário. E tentei analisar essas palavras dentro da ótica... Tu pode passar pro pessoal? Sim, dentro da ótica do que significava dentro do contexto sobre o que a mensagem estava sendo passada, né? Aí no primeiro momento eu procurei o significado e depois eu fui vendo que cada frase transmitia para mim na mensagem. Tá? Posteriormente peguei de novo as frases, marquei os termos que me chamavam mais atenção, o que esses termos diziam para mim, e vi novamente essas palavras, o que elas significavam, como egoísmo, tarefa e assim por diante. E separei novamente o que cada parágrafo transmitia para mim e fiz uma pequena liçãozinha do que era o egoísmo, o que ele trazia de obstáculo para mim, para os outros. Então você fez aquilo, você dividiu entre as partes, fez a análise das proposições, procurou os significados dos termos. E depois vi esses significados dentro da mensagem mediúnica, qual era o significado, né, dentro do contexto do egoísmo, porque as palavras que estão no dicionário, o significado não quer dizer que estejam ligadas na mensagem que está sendo mandada. E depois que eu fiz tudo isso, eu tentei captar a mensagem de cada parágrafo, o que estava transmitido, na verdade, em relação à questão do egoísmo. Daí fiz uma análise com minhas palavras. Sim. Como é que foi a relação do antes e do depois? Antes de fazer o exercício e depois de fazer o exercício? Eu vi que muitas vezes, quer dizer, a grande maioria das vezes a gente lê e não entende, porque o significado que está ali naquelas palavras não é o verdadeiro que a gente lê no dicionário, que tem que interpretar, analisar o contexto para ver o que está sendo transmitido, porque dentro da mensagem mediúnica, né, está vendo um outro contexto. Por exemplo, ali falava sobre o Jesus, exemplo de caridade. O que é caridade? A benevolência. O que significa, nesse contexto, Jesus e a diferença de Pilatos? Que, na verdade, é um exemplo de egoísmo, mas é um exemplo de egoísmo em relação à indiferença. Para ele, tanto faz como tanto fez. Mesmo sabendo que Jesus não era culpado, ele preferiu lavar as mãos. Então, depende do que está sendo transmitido. Beleza. Quanto tempo tu levou? Eu levei a tarde toda. Uma tarde. É. De quantas horas?
Das 2 até as 7h30. Das 2 às 7. Uma coisa muito interessante desse tipo de atividade é que com o tempo, com o exercício, com tudo isso, a gente vai se capacitando a fazer cada vez mais num tempo menor, né? O que é em qualquer área, na verdade. Quanto mais tempo tu se dedica àquilo, quanto mais o tempo passa, menor é a quantidade de tempo que você precisa exatamente para aprofundar naquele conteúdo. Mas claro, quanto mais tempo você tiver, melhor. Para vocês. É que eu fiz, na verdade, eu fiz várias análises, né? Primeiro eu fiz só dos parágrafos, depois eu fiz das palavras, depois eu fiz de cada frase, e aí analisei o que cada frase transmitia, fui trocando as palavras. Chorei. E aí depois eu peguei e fiz o resumo do que te transmitia a mensagem. Tudo bem no meio, cansado. Gente, tomei um cafezinho. Quem que é o 12? 12 sou eu. Vai lá. Exatamente, olha, exatamente, vamos lá. Bom, o meu capítulo é Amai os Vossos Inimigos, né? E eu escolhi, então, da Instrução dos Espíritos, a vingança. Meu processo foi o seguinte: eu ontem li o capítulo todo, aí escolhi a vingança. Fui pro Google, procurei tudo que eu podia sobre lógica para tentar raciocinar em cima disso e encerrei. Hoje de tarde é que eu fui... não, te mandei um slide ontem perguntando se eu podia fazer uma coisa mais sintética, né? Sem fazer todos aqueles passos. Aí hoje de tarde eu fiz um apanhado geral, assim, dos principais tópicos do item que eu escolhi, e depois fiz dentro da lógica as premissas. Né? Como é que você se sentiu em relação a tudo isso? Olha, até eu ler ontem de tarde, eu estava assim com muita raiva, gente. Aí, ontem quando eu li e fiquei pensando como é que eu ia fazer, na verdade eu achei, mas se eu fizer errado, qual é o problema? Quem é que disse que eu tenho que acertar? Né? Eu me tranquilizei, eu relaxei, e aí eu acho que eu tenho que... Isso é muito interessante, né? Porque eu digo, olha como tá no substrato, na essência, na raiz do nosso pensamento, achar que existe uma verdade, que a verdade ela não é abstrata. Que a gente tem que ter o certo e tem que ter o errado, e que se eu fizer, eu vou ser sempre o errado, quando na verdade não existe nem certo e nem errado. E é isso, nossa, é essa grande lógica que a gente tem que tentar construir, né? E a raiva não era por mim, em relação a mim. A raiva... Não, a raiva eu acho que era até achando que eu seria incapaz. Exatamente, de chegar. Uma forma de achar que não vai ser capaz, quando na verdade... Não existe ser certo, não existe ser errado. Tanto é que eu disse que não há cobrança. Por que não há cobrança? Porque não há onde chegar. A gente não quer uma resposta, né? A gente quer exatamente esse movimento de exercício. Nisso se descobre isso. Não se tem um resultado não se tem um resultado tão profundo da análise da questão mediúnica. Mas qual é o produto desse movimento da Jussara? É o de autoconhecer-se. Né? E imagina que se para Jussara ler um texto da vingança em relação a tudo isso, foi essa autoanálise de encontrar a raiva, etc e tal, e fazer essa desconstrução. Você imagina um médium que trabalha 20 anos, recebe uma psicografia sobre ódio e é para ele. Como é que ele vai ler aquilo? Não lê. E vai ter que fazer o exercício emocional. Vocês estão entendendo qual é o desafio de vocês em relação à mediunidade? E qual é o grande desafio da mediunidade? É o desafio da modificação moral do médium quanto a esse exercício. Não porque ele seja ruim e ele tenha que melhorar. Não é essa análise, não. A gente não pode ser bem, mal. Isso é relativo também. São forças relativas. O que ele tem que perceber é que há um movimento de progresso que ele pode efetuar ou não, se ele quiser ou não.
E esse é o grande exercício de qualquer exercício aqui, né? Mas eu acho que muito bom essa experiência da Jussara. A Jussara mandou mensagem, isso já foi uma forma de tentar buscar E como qualquer resposta que eu dou, não sei quem que mandou mensagem hoje, eu mandei áudio, explicando, né? E é isso que a gente tem que fazer. A gente não é um grupo seletivo de mediunidade. Isso tem a ver também com a ideia da mediunidade, né? A ideia santa de mediunidade. Já que eu tô aqui na frente falando, eu tenho poder sobre vocês. Essa é uma lógica que vocês têm na cabeça de vocês, desculpa, é o que existe. Se eu tô aqui, a casa me deu esse poder, eu tenho poder sobre vocês. Isso é um erro. É um erro. O poder não tá aqui em mim, o poder não tá no livro. O poder tá na capacidade de vocês de tornar tudo isso experiência útil. E tá aí, esse é o poder real. Né? E parabéns, Jussara, gostei muito, me senti muito feliz com O que me essa- ajudou Eu foi também. justamente o pós, que eu senti isso como um desafio, porque não tem o certo. Cada um vai vindo segundo a sua interpretação. A educação é isso. Isso foi o que me ajudou. Daí eu senti como um desafio e eu queria fazer. Não, tranquilo, não se preocupe, não vai ter mais exercício desse tipo de coisa. Mas Selma. eu gostei. Não, agora só as leituras que tem que ter. O 13, capítulo 13, Luciano e a Cláudia não fizeram, né? Foi aquela lógica. Não li. Tá, não. Mas capítulo 13 não sabe a vossa mão esquerda que faça a sua mão direita. Né? Não, vocês não fizeram. Não, era para ler. Tá, e fazer o exercício, mas vocês não fizeram. Ok, mas eu posso te dizer. Minha Não, eu quero. Não. Mas não quero conteúdo, eu quero. Isso mesmo. Eu quero a análise da relação de não. Qual foi a sensação de não conseguir fazer o exercício? É isso que eu quero saber. Para mim, porque eu estava ocupado com muitas outras coisas, eu sabia o texto, eu sabia o que falava ali, então eu estava tudo. Tá. Cláudia, qual que foi o número? 3. 3. Como é que foi a experiência? De leitura apenas. Tá. Eu acho que o meu é há muitas moradas na casa de meu pai, né? Isso me ajudou. O meu capítulo me ajudou. Porque fala justamente a instrução dos espíritos, né? Fala justamente dos entendimentos dessas muitas moradas. E quando eu estava lendo, eu me fixei na progressão dos mundos, que era essa que eu iria analisar. E nisso, aí eu parei a leitura e justamente eu fiquei na questão do progresso. O progresso, o que significa o progresso? E é o progresso interno. E aí eu levei né, para o progresso interno. E me deparei com a dualidade. A vida que nós gostaríamos de poder estar fazendo, que é o ideal, que eu gostaria de ter mais tempo. E aí eu entrei nessa análise. O que eu gostaria de ter mais tempo? E aí percebi, e aí o exercício foi bem bacana, porque eu percebi, dentro dessa análise, a que eu estou dando importância mais e a que eu tenho que progredir. E foi aí que eu fiquei feliz e sem culpa, porque assim, nós conseguimos fazer uma situação bem importante de família em final de semana. E que nos está faltando. Está faltando tempo para as nossas pequenininhas, inclusive, né, de 5 e de 2 anos. Que estão nos exigindo muito. Então, assim, eu comecei a pensar no que eu gostaria de ter mais tempo para progredir. E aí, porque num primeiro momento eu saí daqui muito ansiosa, quando eu conseguiria fazer isso? Já visto, eu já tinha toda uma programação para o final de semana também. E aí eu me coloquei no movimento de humildade para ver o que eu estou, e veio a análise de culpa, o que eu estou pecando, vou usar a palavra que me veio, né? O que eu estou pecando? E aí eu percebi assim, nossa, como nós somos, e por isso eu estava rindo quando tu começaste a falar, como nós nos sentimos cobrados. E a cobrança é
constante. Eu saio daqui agora, eu tenho que pegar, e aí tem pessoas liberando minhas filhas, eu estou... Nossa, e aí é uma constante. Então, assim, o exercício valeu muito nesse aspecto. O quanto eu preciso me dar chance de... Vou usar as 2 palavras básicas, tá, que me fizeram permear nessa análise, que é errar e acertar. Errar e acertar. Acertar e errar. Porque ninguém nos ensina, não existe psicologia no mundo que ensine a ser pai e mãe. E neste momento é o meu maior desafio, é estar comungando com meu marido desse nosso momento que está muito difícil. Porque a correria da vida nos coloca numa realidade que não é o ideal que nós gostaríamos. Então, caiu há muitas moradas na casa do meu pai. E eu disse, nossa, e na tua oração de hoje, agradecendo, e que eu tenho feito muito isso. Agradecendo pela oportunidade que nos dá da tentativa de crescer, E todo mundo tem a sua história, como tu falaste na oração, e todo mundo tem as suas dificuldades. E nós estamos aqui num movimento, e aí eu falo bem pelo Luciano e por mim, estamos aqui num movimento de segunda-feira à noite, onde nós efetivamente deixamos alguma coisa para crescer e que sabemos que vai em prol do que nós estamos deixando, então na verdade nós não estamos deixando. Então essa análise para mim do capítulo 3 foi bem nisso. Então assim, mas eu mesmo assim me senti um tanto quanto triste pela proposta, apesar de ter feito essa análise assim, eu me senti um pouco triste por não ter conseguido pegar e fazer um trabalho como a Jaque conseguiu, né, botar e palavra e dicionário, mas ao mesmo tempo eu me permiti, vamos dizer assim. Eu acho que o trabalho em si, né, e a atividade em si, o exercício, essa forma do exercício é novamente a forma e que ela pouco importa, né? Ela pouco importa porque poderia ser feito, a gente poderia criar 1 milhão de formas diferentes de fazer esse exercício. Acho que o fundamental é a experiência que você passa, né? E eu tava pensando agora, tava pensando assim, o que isso resulta, qual é a análise disso em relação a uma reunião mediúnica, né? Como é que você se encaixa isso numa reunião mediúnica? A partir do momento que você é um grupo, naturalmente há uma ordem social dentro daquele grupo, né? E isso a gente vai começar a falar semana que vem, de que naturalmente as coisas vão se organizar e as pessoas que podem menos em uma coisa fazem mais em outra, e que podem mais em outra fazem menos em outra. E é por isso que a gente está em grupo. É por isso que existe uma lei universal que se chama lei de sociedade. Daqui a pouco vai ter uma outra atividade que todas as pessoas não vão conseguir fazer e de repente a Cláudia vai conseguir fazer e assim vai. O importante é o quê? Ninguém perdeu nessa atividade, porque há uma experiência, né? Claro que tem essa coisa da tristeza, mas é uma tristeza infantil. Qual? A da criança que faz o tema, deixa o tema em casa, chega na escola e não entregou. Ela fez, mas como é que você comprova a experiência? Tem que entregar o papel, mas ela fez. E aí? Ou seja, você fez a sua atividade, você fez conforme o tempo, conforme estabelecido naquele momento. E não há cobrança por quê? Meu amor, pode cobrar de mim Deus. Mas Deus não cobra porque Ele me dá responsabilidade e livre-arbítrio. Então quem que pode cobrar? Eu, de mim mesma, em relação a qualquer coisa. Por isso que pintei minha sobrancelha. Ninguém tem nada a ver com isso aqui. Minha sobrancelha tá perispiritualmente rosa. Neon, a cara da Maria. Eu não sei, eu acho que eu tenho uma fã aqui dentro, que eu faço uma coisa ela quer fazer. Eu faço outra coisa ela quer fazer. O pessoal que vai gostar. Ela pinta de rosa. Eu te disse, eu tenho a tinta... Eu tenho a camiseta. Ela é louca. Então eu parabenizo também vocês dois pela experiência emocional, que é importantíssima, valiosíssima totalmente. Independente de qualquer contexto, família, acho que o contexto das emoções é porque é que nem eu digo pra vocês, que eu gosto de assustar. Vocês podem morrer hoje.
E a forma de tudo que vocês fizeram não vale. Não vale. É a experiência de vocês que vai valer. E a experiência, ela não está fora, ela está dentro de vocês. Eu conversei hoje com uma menina que perdeu faz 1 ano o namorado. E a dor dela é absurda. Porque você tem a expectativa do ideal, jovens, bonitos, saudáveis, boa relação, e ele morre. Se fosse um casal que tivesse acima de 50, tem uma projeção assim de uma... Não, mas tá numa idade... É uma coisa também que é o ideal, tá? Que é bobagem. Mas, tá mais perto do lado de lá do que do lado de cá. O jovem, olha quanta coisa tem para experienciar, olha quanta coisa tem para fazer. A gente tem esse ideal. O câncer infantil. O câncer... Gente, essas coisas que a gente não pensa, né? Mas, enfim... E isso dá pra relativizar em outra coisa, hein, Cláudia? Que é exatamente isso, essas coisas que o Fernando falou. Crianças que estão na cama de um hospital com câncer e não estão nas escolas. Sim. O quão importante é elas estarem na escola? Mas será que a experiência do câncer também não é tão importante para Ela ela? vai na escola. Deve ser horrível demais, mas deve ser horrível. Capítulo 4. Capítulo 5. Capítulo 14. 14 mil. Eu vou começar contando para vocês que durante o fim de semana eu fui Seja numa festa. sucinto, mas seja profundo. Durante o fim de semana eu fui numa festa em que todos os filhos estavam reunidos e tem um que é o chamado Ovelha Negra. Tudo o que a mãe disser, ele diz contra. Tudo o que o pai disser, ele diz contra. É tu? E o meu trabalho era honrar a vosso pai e vossa mãe. É tudo. Quando eu era criança eu era assim. Então, eu parti do princípio do que é honrar, o que é pai, o que é mãe. Procurei abrir, procurei observar e procurei ler o que é pai. Aí fui no dicionário. Pai é progenitor. Não é só progenitor. Pai é aquele que cria, que ama, não importa quem seja. Pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser pegado de criação, pode ser um vizinho, pode ser o padrinho. Pai é quem dá amor. Mãe, a mesma coisa. Quem tem amor. Porque dentro dessa filosofia toda, dentro dessa situação toda, existe a piedade filial. Que seria a relação ao filho ao pai, ao filho à mãe. Mas, vendo todos os livros, procurando observar dentro do YouTube, as relações pai e mãe não provêm só dessa vida, as relações pai e filho não provêm só dessa vida e vão continuar em vidas outras vidas. Porém, não se pode esquecer que o parentesco corporal é um e o parentesco espiritual é outro. Tu fez de qual instrução dos espíritos? Honrar a vosso pai e a vossa mãe? Não, instrução dos espíritos. Pegou qual mensagem mediúnica? Eu peguei várias. Eu sabia. Várias. Típico. Eu fui a vários assim, tu quer dizer quais foram deles? Vários. Para poder chegar a uma conclusão do que eram raros. Sim, e a sensação qual foi? A sensação foi fantástica porque assim, Atena, eu gosto muito da psicologia, gosto da filosofia. E eu tento explicar na psicologia por que essas coisas acontecem. Hoje eu descobri, e aí lendo eu descobri os parentescos, principalmente o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Por quê? O que acontece? O que essa família, que teve o tempo inteiro na minha cabeça, todos criados do mesmo jeito, aquele menino é um horror. Ali está o parentesco. Queria saber se aquele era um parentesco espiritual ou corporal. O que eu senti? A minha sensação foi assim, eu descobri. Aquilo que eu chamava de horror, que eu chamei que aquele menino estava horrível, que aquele menino não prestava, tem uma explicação óbvia de tudo. Ele terá que vir em outras vidas, ele terá que ter problemas. Ele já veio com problemas anteriores para aquela vida. Agora eu vou te perguntar, será? Acredito que sim. Porque assim, quer ver uma coisa? Nada explica todos serem tratados do mesmo jeito, todos, e aquele menino ser a revolta da revolta. Será que ele que está errado, não é os outros? É possível todas essas situações assim, ele pode estar errado. Vamos só sair da análise desse contexto. Eu quero analisar qual foi alguma dificuldade que tu tem em relação à análise. A dificuldade que eu tenho era entender. Entender como assim entender? Dentro de um grupo, porque ele era diferente. Então tu queria usar Tá, beleza. Ele quer para tentar explicar a realidade. Explicar a realidade daquilo para mim, porque essa família não vai explicar.
Isso é interessante, entender o quanto essa mensagem mediúnica se aplica no contexto, tá lá ajustar a psicografar um texto, quanto aquilo pode não ser relacionada com ela, mas pode ser relacionada com qualquer parte da família. Quer ver uma coisa, Atena, assim, ó, numa mesa uma vez, nós estávamos psicografando, aliás, estávamos conversando, e disseram assim, por que não procura tua mãe, aquela vagabunda? Por que tu não procura teu pai, aquele sem vergonha, com a sua mão desgraçada? Há um ponto. Existe um ponto, pai e mãe. Se não foram esses dois, alguém criou essa criança. Sim. Como chegar nele devagar, com jeito, numa mesa mediúnica, sem estar ferindo ao mesmo tempo que eu disser a tua mãe como é que era aquela vagabunda, já que ele... Isso é interessante assim, porque às vezes pode não ser texto mediúnico, pode ser fala mediúnica, né? E a experiência não tá e olha como o doutrinador ou qualquer médium que esteja consciente na mesa tem que estar com a lógica, não na ideia da pesquisa do caderno, mas a lógica nas ideias. Sim. Isso que o espírito está falando, isso tem lógica, não tem lógica, mas tá estranho, tá confuso. Vamos dar mais uma perguntada aqui, vamos tentar aprofundar isso. É como uma investigação, né? E aí, por que você tem que usar a lógica nesse momento? Para também questionar o espírito e demonstrar o quanto ele pode se perceber lógico naquilo que ele está falando. Né? Só que para isso você tem que investigar a realidade desse espírito e utilizar do vocabulário, muitas vezes, das palavras que fazem sentido para ele, para poder contextualizar e ele perceber que ele está caindo em erro lógico e que se internamente aquilo que ele o pensamento dele diz que ele está errado, e esse é o grande jogo do convencimento. Convencer o outro não é vencer o outro. Convencer o outro é fazer com que ele vença junto contigo. Isso significa o quê? A Maria não quer aceitar aquilo que eu estou falando. Então eu vou mostrar que a minha lógica também é a lógica dela. Sim. E que aquilo que ela está dizendo que não é, na verdade, é aquilo mesmo. E aí ela vai se convencer por ela mesma. Não, mas na minha cabeça tá lógico. É ela que está falando, mas na minha cabeça tá lógico. É isso que o Espírito vai ver, vai dizer. E não, essa experiência simples de dizer, vá para a luz, meu irmão. Né? Jesus te guarde. Que Jesus? Que é Jesus? Nunca só ficando. Imagina, não tem nenhuma relação. Então essa foi bem interessante. Você pegou bem a análise clínica, né? Não a analítica em si do seu processo, né? Mas tá ótimo, Quanto tempo tu levou? 2 dias. 2 dias. Ah, também você fez mais de um texto, né? Mais. Muitos textos. 18? Eu, Rodrigo, a gente falei que Eu, 19. Eu sou 18. Como assim, gente? Você já tava se... Eu falei pra Patrícia. Eu fiz 18. Eu 17. Não, é que eu pedi ajuda pra Patrícia hoje à tarde pelo WhatsApp. Me passou tudo com... E daí eu olhei que tu enviou, né, o nome e o capítulo. E daí o do Rodrigo é o 19, o meu é o 18. Ele fez 18. E os dois fizeram isso. Os dois fizeram isso. Cláudia, tem casos bem mais difíceis e complicados. Aí eu espero assim, vai, aí eu espero, não vou nem falar pra ele, porque eu acho que ele fez errado. Não sei, aí eu não sei, aí tu falou disso, mas... Não, eu confirmei. E aí tinha muita mensagem, eu nem voltei, né? Não, eu confirmei, porque eu achei que eu poderia estar errada. E como Aí eu eu tinha pensei feito, eu que disse, eu vou ver, porque se for outra... O Rodrigo é o 19. É. Tá, mas gente, o importante é a experiência. Aqui não vai para um congresso, né? Eu acho que você tava Mas Eu acho que o 18 era... Mas agora o que vai acontecer? Os dois vão falar ao mesmo tempo, tá ok? Geralmente tem isso, os dois espíritos, cada um entra no médium, e os dois falam ao mesmo tempo. Agora que os dois falem e expliquem. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e foi. Mentira, tô brincando. Não, assim, eu não vim na última aula, né? Eu tive muita dificuldade. Cortou o cabelo? Cortei, Eu não fui na última aula e no final de semana eu nem peguei pra ver, porque eu estaria de folga hoje, né? Então eu tinha deixado reservado o dia de hoje pra ver isso. Na verdade, o que mais, assim, eu achei difícil, e daí eu pedi ajuda pra Patrícia pelo WhatsApp, foi aquele cronograma que tu enviou. Eu achei uma linguagem... procedimento. Eu achei uma linguagem muito difícil, assim. Eu achei muito difícil Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. O que significa isso? O que significa aquilo? Parecia que era algo, assim, de outro mundo. E daí, então, me sentei, né? Mandei os meus pequenos, que eu tenho 2 bebês, um de 6 anos e um de 6 meses. Mandei eles pra escola.
com uma dor no coração, porque tô de folga, queria estar com eles, né? Mas eu não ia conseguir fazer isso se eles estivessem comigo. Mandei eles pra escola, me sentei e fui tentar fazer. Mas com o sentimento o tempo todo de que eu estava fazendo errado, né? Digo, bom, mas eu vou ir até o fim mesmo, que esteja fazendo errado, né? E me culpando porque eu não vim na última aula. A Helena tava atacada da bronquite, mas tinha o pai. Por que o pai não dá conta? E eu pensando tudo isso, né? Ela tava atacada da bronquite, por que eu não deixei ela com o pai dela? Que o pai dela dá conta? Enfim, eu não fui na última aula, agora tô aqui apanhando pra fazer uma coisa. E daí, então, eu fiquei, então, com o capítulo 18, muitos são chamados e poucos os escolhidos, e eu fiquei com reconhece-se o cristão pelas suas obras, né? Na instrução dos Espíritos. Eu peguei, foi essa que tu pegou também, Rodrigo? E daí iniciei, dividi por introdução, desenvolvimento e conclusão, e comecei a pesquisar daí o que cada coisa significava. E fiz assim, bem colegial mesmo, né? Proposição da introdução, e daí fui escrevendo, proposição do desenvolvimento, proposição da conclusão, termos centrais, e fui indo, não fui até o final, não consegui concluir, mas fiquei com esse sentimento assim, de que não tá bom, de que tava errado, né? Foi isso. Isso é muito... Agora eu tava pensando assim, gente, vocês imaginam para um exercício desse, tem tanta emoção em jogo, né? Muito. Você imagina morrer. Quanta emoção tem em jogo você voltar para o plano espiritual e deixar tudo que tem na Terra, você não vai... Porque qual é a ideia? A ideia é, meus filhos estão na creche, mas eles vão voltar. Então é uma separação que volta. Né? Eu vou pro trabalho, mas eu vou voltar para casa. Eu tô aqui, mas eu vou voltar para casa. Eu vou no Zafra, mas eu já volto pro trabalho. Né? Não volta. Você vai pro plano espiritual, você não volta. Você não volta. Pega essa sensação. Esse é maravilhoso, quer saber? Pega essa sensação e em cima dessa sensação qualquer outra dor diminui um pouco. Mas você imagina essa sensação frente aos espíritos que estão na reunião mediúnica. Né? Quer ver? Olha como Deus anuncia da gente, né? Eu me separei do meu excelentíssimo namorado, que foi o primeiro namorado que eu tive depois da transição. E eu achei que só ele poderia me dar carinho, porque os outros homens eu pensei, não ia conseguir me dar carinho me vendo como uma mulher. Me dar carinho, afeto, cuidado. Olha só, aí hoje eu tô no Instagram, e aí a gente se separou, tudo e tal e tal. Então no Instagram eu vejo esse comentário dessa menina que o namorado morreu. E eu li tudo que ela escreveu de saudade e tal, eu digo, gente, isso que ela tá escrevendo é o que eu tô sentindo. Aí eu fui lá e falei com ela, tipo, falando o que houve? Faz um ano que meu namorado morreu, blá, blá, blá. E aí eu medi o quê? Isso. A morte não tem um retorno. A minha separação com ele tem, eu sei que ele tá bem, eu posso ver ele a qualquer momento, mesmo que fosse uma rapidinho assim, pra dar um oi, tudo bem. Sei que ele tá bem, e sei que tá diretamente ligado a uma possibilidade de eu revê-lo. A morte não. A minha dor fez assim... E aí eu mandei um texto enorme pra ela, pensando na minha dor duplicada em 10 mil vezes em relação a ela. Porque ela perdeu o namorado numa morte, não vai ter retorno. E aí tu estava falando disso, né? Porque eu estava prestando atenção. Engraçado que as minhas análises aqui, elas estão no texto, mas o texto é um exercício que vocês vão fazer durante todo o longo da vida de vocês, como, se caso, trabalhem em reunião mediúnica. Correto? Agora, essa experiência emocional é muito importante. Isso engrandece a gente. Engrandece a gente porque você vai, olha, quantas coisas a Patrícia Priscila. Gente, eu tenho um problema com os P e com C aqui. Eu troco as Cris tudo quando eu troco as Priscila para as Patrícias. O quanto essa experiência de discutir em relação a isso, inclusive umas questões íntimas, mas o meu marido pode ficar com a minha filha, o fulano pode fazer isso, mas eu posso encarar isso ou não posso encarar isso. Eu acho engraçado também contextualizar a ideia o quê? Mas eu vou abrir mão de estar com os meus filhos, e aí a Cláudia e o Luciano, mas eu não vou abrir mão de estar com meus filhos. Abrir mão e não abrir mão não tem valor ou julgamento nenhum de um significado, porque a experiência é de cada um. E isso é muito importante a gente ter noção. E na verdade, não sei se futuramente alguém vai trabalhar com um grupo de estudo, né? A experiência, tudo que vem do outro deve ser respeitada. E o respeitada significa o quê? Você não dá pitaco. Não dá pitaco. Se o outro está expondo a vida dele,
Você não tem permissão de abrir a boca para falar nada, nenhum ai. E isso respeitando a lei de liberdade. E se ele solicitar, a lei de caridade ela deve prevalecer e você deve demonstrar sempre o lado positivo daquela experiência. Em casos muito extremos, você deve pôr um lado negativo a atender a ideia de que ele possa se prejudicar. E é por isso que ele tem que perceber. Por isso que eu tô aqui mostrando para vocês que o exercício de vocês, ele não é danoso não fazer, não é danoso fazer porque em completo sentir raiva da facilitadora e querer matar. Eu senti uma diarreia um dia desse. Aí... E eu só olhava a imagem da Jussara no grupo e dizia, essa mulher não fala nada, essa mulher não fala nada, eu vou sentir uma bomba. Pá! Quando entrou a mensagem da Jussara, eu digo, valeu, eu vou... Peguei um sal grosso, derrubei o celular e abri. Mentira, tô brincando. Eu fiz isso mesmo. Eu só mandei porque tu ficou mentalizando Não. o tempo todo. Sim, mulher, eu não aguentava mais ir pro banheiro, calma. Gente, o 18... 18.2. 18.2. Bom, tiveram alguns sentimentos, assim, eu acho legal do exercício é isso, né, essas emoções que a gente vive durante o exercício. Ler, para mim, foi relativamente tranquilo, porque eu tenho o hábito de ler durante a semana, enfim, tem alguns horários. Aí vocês têm quantos filhos? 2. De quantos anos? 10 e 16 e 10. Seguimos. E aí foi relativamente tranquilo ler, mas deixei para fazer o exercício no domingo, tá? Que foi quando me sobrou tempo, né? Aí já pintou um sentimento contraditório, porque eu não estava afim de fazer, sabe? Né? E aí Patrícia, e aí ela, né, me deu um ânimo, né? E aí eu, bom, vamos lá. Ah, Patrícia deve estar no pagamento. Deixa tudo. Não, tu imagina, já estava a semana inteira trocando mensagem, né? Mas será que é tão difícil assim esse negócio, né? Bom, mas enfim, aí quando eu comecei a fazer, aí eu peguei o ritmo e aí foi legal, assim, eu achei bem interessante o exercício, né? Demorei um pouquinho também, acho que nem a Cristina falou. Eu tenho um modelo de raciocínio bem metódico, bem racional, e eu não estava conseguindo entender. Imagina, aquele teu passo a passo para mim tinha que ser lógico, né? Passo 1, passo 2, passo 3. E aí eu demorei um pouco, mas aí consegui entender uma lógica ali, e aí comecei a fazer, né? E aí foi bem legal, assim, foi prazeroso fazer, tá? Um outro sentimento que até depois a gente conversou, né? A diferença de absorção do conteúdo quando tu faz dessa forma, né? Gurias, presta atenção no que o Rodrigo está falando, que é importante. Sem dúvida. A diferença, né, de como tu absorve o conteúdo quando tu faz dessa forma. Tu vai no dicionário, tu vê um sentido de uma palavra, tu faz uma relação, aí tu vai lá e joga tudo isso com... Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho. Absorve o que se não existe o produto, se você é que está montando tudo. Se você não monta tudo, ele existe? Não. Então você não absorve porque não está pronto, né? Então você constrói isso dentro de você, né? Então, na verdade, não é absorver o conteúdo, é construir o conteúdo. Construir, porque ele não existe ali ainda. Ele só vai estar pronto depois que você age, mas vai lá. Você está falando, eu tô tentando... Não, mas eu acho que é isso aí mesmo. Então, é um capítulo, é um conteúdo que eu já li algumas vezes, mas talvez nunca tão profundamente, né? E aí, então, foi bem interessante isso, assim, essa coisa de buscar no dicionário, achei bem legal. E um terceiro sentimento também que foi legal, eu não consegui concluir todo o exercício, mas não fiquei com o sentimento de que, eu estou devendo, vai ser ruim. Não, eu vou chegar lá e vou falar do que eu consegui fazer, entendeu? Para mim foi relativamente tranquilo, não fiquei com esse sentimento de culpa, assim, né? E aí até quando tu falou no início, né, que não era para ter esse sentimento de, bom, eu não tive, né? Não estou tão errado, né? Mas então foi isso, foi bem legal, assim, eu acho que falando mais em termos técnicos, eu acho que tem algumas coisas, algumas dúvidas ainda, tá? Eu acho que eu achei muito foi muito longo, né? Então eu imagino que eu não vou poder fazer análise de textos de forma tão demorada sempre, né? Então eu acho que vai ter que ser mais resumido, ou eu vou aprender a fazer de uma forma mais
prática. O que é a tua lógica interna dessas tuas duas opções? Eu acho que não precisa seguir assim de uma forma tão longa. Eu acho que dá para fazer com qualidade, mas de uma forma mais rápida, mais resumida, né? De repente, se me focando mais no conteúdo do que está sendo visto e não, né? Acho que a tua resposta seria a segunda. Com a prática, você vai exercitando e aprendendo a lidar de maneira mais sucinta. Ou eu poderia até me atrever a dizer que você vai ter o mesmo produto com um caminho diferente, que é o seu. Né? Vai seguir passos que são passos lógicos, e aí por isso que a gente não aprofundou tanto, né? Porque também não tem que aprofundar um troço, que não é faculdade de filosofia, mas é algo que nos aproxime. Agora, eu acho que o interessante é você constituir uma forma sua, pessoal, particular, em que o produto, aí que é o interessante, seja tão autêntico quanto de qualquer outra pessoa que fizesse a mesma análise, entende? Claro que eu queria fazer o quê? Porque foi longo os procedimentos. Porque eu queria mostrar para vocês o máximo, eu queria mostrar a amplitude desse instrumento e o quanto quais são os limites máximos disso. Para além disso, fica fora de cogitação dizer que é lógico. Agora, com certeza, você poderia dividir em um passo, com uma análise só, você poderia fazer isso com toda certeza. Como é um exercício inicial, acho que vale a pena a gente se alongar. Acho muito interessante, validíssimo tu dizer isso. Eu não estava com vontade de fazer. E essa é uma experiência emocional muito gostosa. Porque eu tenho essa experiência com um livro. Chega assim no 10º capítulo e tem 11, eu não termino. Eu fico sem vontade de terminar. Não tenho mesmo tesão de terminar o último capítulo. É muito estranho. E eu não termino. Não termino. Eu li o livro da Malala, que é a menina que levou um tiro no olho porque estava defendendo a educação de mulheres no Paquistão. E o Talibã deu tiro nela, ganhou o Prêmio Nobel da Paz agora, em 2008, e 2014, aliás. E eu não terminei o último capítulo. Adorei, chorei o livro inteiro. O último capítulo eu não terminei. Interessante, né? Porque o final é o mais interessante de qualquer livro. É a lógica do felizes para sempre. O final não é interessante. O interessante é a experiência que você constrói durante todo aquele processo. É como se tu quisesse terminar o final. Também pode ser essa análise, claro. Eu quero ver como é que é. Assim, então. Priscila, qual que é o melhor da vida? Desencarnar ou viver a vida encarnada? Da vida. Não sei, não depende da vibe. Maria. Olha que interessante. Da vida. Meu capítulo é o 15. Fala da caridade não há salvação. Quando eu li aqueles passos que tu colocaste no grupo, foi aí que eu coloquei aquilo tá mais difícil que o meu trabalho de conclusão. Porque, meu Deus, eu achei também aquilo aterrorizante. Eu achei uma linguagem muito difícil, eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Eu até não achei difícil, mas achei, muito, sabe? Eu sou muito prática, muito. Mas fui, né? Segui os passos. Mas teve um momento, e até eu falei com a Jussara, ela me disse assim, tu ouvisse a aula da Atena? Eu disse, não, então tu ouve ali, e ela me disse mesmo, que ali ela fala de uma maneira sucinta e objetiva como é que faz isso. Aí eu ouvi toda a aula de novo. Como é que faz isso? Parece que tá mandando fazer um... E aí eu cheguei numa conclusão aqui, no 8º item, criar uma hipótese do que é correto. E aí eu me baseei nisso. Perfeito. E aí eu fiz muito bem. E assim, eu estudo o Evangelho, sabe? Eu faço um estudo. Então, para mim, segui os passos daqui, fora. Olha só, procurei no dicionário fora. Vamos ver, né? O que então? Caridade. Salvação. Tu deve ter pensado, por que eu nunca procurei fora antes? Não, eu quero te dizer, eu sou professora de línguas. Sim. Né? Eu o meu trabalho de conclusão era um trabalho filosófico também, baseado no destinos, olha só, tudo é poder. Depois eu vi assim, não precisava, quando eu me dei conta, mas eu fiz e valeu, porque sempre faz bem, né?
E depois eu fiz, uni só baseado no... E essa frase me calou fundo. Eu acho que vai servir muito para o meu trabalho mediúnico. Criar uma hipótese do que é correto afirmar. Né? Eu acho que isso aí é a frase-chave desse trabalho e da vivência num grupo mediúnico. E a ideia de hipótese não é nem aquilo que pode ser... A hipótese é uma possível ideia de. E afirmar uma hipótese que possa ser correta, tu tem 3 dúvidas para a afirmação final. Hipótese Possível e correta. Isso é muito incrível, gente. Isso é maravilhoso. E a tua sensação final, como é que foi? Boa. No início também eu fiquei, meu Deus, essa criatura inventa esse monte de coisa, parece que eu, sabe? E depois eu sei que bom que eu fui buscar, que bom que Isso foi. me senti bem em ter buscado, em ter tentado fazer, ter tido humildade, porque daí depois, mas fora da caridade, até botei para ti, mas o título diz tudo. E eu queria... Não, e o mais engraçado, quando você escreveu isso no grupo, eu tava meio irritada. Aí eu disse assim, eu vou responder em áudio. E eu já tava planejando na minha cabeça como que eu ia te explicar. Aí depois eu digo, não vou responder. Aí minha mãe chegou com comida, aí eu comi, olhei e digo, não vou responder mais. Fiquei calma, fiquei calminha. Eu acho que não era nem comida, era chocolate, bolacha. Aí fiquei calma, eu digo, eu não quero mais responder. Uma coisa que tem me surpreendido e te elogiei muito semana passada, te elogiei muito para outras pessoas, foi essa tua capacidade de impermanência do passado, né? Não viver nas coisas da tua experiência como se elas fossem as verdades fatais e únicas, né? E isso é muito importante, bonito e significativo e válido para todos nós aqui, né? Alguém que foi presidente de uma instituição espírita, alguém que tem todo um trabalho, continua numa reunião mediúnica, o nível de apresentação de humildade, de modéstia que tem que ter, e você não mostra isso em relação à exposição de eu estou fazendo, eu estou, você sempre levanta a ideia do curso como a qualidade que você está tendo dentro do curso, e não como o curso está bem com a tua presença, o que eu acho que é na verdade isso. E o quanto eu fico feliz em tu mostrar. Quando ela comentou no grupo, estou lendo, já foi a segunda pessoa que comentou sobre isso, estou lendo um livro tal, tem um texto do Herculano Pires sobre a questão do cristianismo e tal e tal. E eu já tinha analisado esse texto, e eu ia publicar ele no grupo para vocês analisarem, só que eu digo assim, não vou publicar porque vai encher o pessoal já deve estar tudo bem louco esses exercícios. E tu foi lá e comentou a alegria de quem está na frente, organizando o curso, e ver que as pessoas estão procurando, aliás, não é nem procurar, porque tu não estava procurando, tu estava caminhando o teu caminho. Que eu mandei. Tu estava caminhando o teu caminho, e no teu caminho tu encontrou algo que tu percebeu que é válido para tua trajetória. Isso é muito importante, né? Não estava procurando, ninguém sai daqui procurando as coisas. A gente pode continuar caminhando, fazendo as nossas falhas. Mas aí tu vê a espiritualidade, eu senti assim, olha aqui, colocaram na minha frente as minhas dúvidas e o que nós discutimos aqui, né? Aquele texto, num livro que tu não mandaste, mas recomendaste a leitura. Sim, isso mesmo. E eu acho muito válido. Inclusive, quero te dizer assim, que foi muito bom que no momento eu eu tenho um monte de coisa para fazer. Uma vez eu tive professor de linguística que dizia que tempo é uma questão de prioridade. E tu me disseste, em outras palavras, até botei nebacetinho nos dedos quando cheguei em casa. Eu me lembro. Que tu dissesse, bom, querida, quer evoluir a alma dela, ler 15 minutos por noite, né? E é verdade. E isso até serve para eu usar no grupo de estudo, porque as pessoas sempre têm desculpas, nós temos, né? Não, é prioridade. Quando a gente não gosta de encher o açucareiro, tu sempre acha uma maneira que não gosta, né? Tu não faz o que tu não gosta, que a prioridade é o que tu gosta. E eu gosto de ler, mas tem coisas... E aí tu me ajudasse, porque eu... Mais que 15 minutos, eu tenho livros. E mais assim, né? Como eu pedi o livro, ninguém tem luz assim. Aqui embaixo não tem? Tu queria para analisar? Não, eu até preciso, era quinta-feira. Aqui embaixo deve ter.
será que tem? Olha, é o livro Eu do... tenho uma dificuldade, eu tenho uma relação muito difícil com biblioteca, eu não acho. Eu também. Mas parabéns, fiquei muito feliz. Acho que isso que tu falou eu vou te dizer uma coisa. O que eu te disse, eu não te diria... O que eu disse semana passada, eu não diria para ninguém. Sobre essa questão dos 15 minutos. As coisas que eu... Foi semana passada, foi retrasada. E isso é muito importante, porque eu tenho que levar em conta para quem for futuramente. Nossa, eu tô sentindo que daqui vão sair alguns facilitadores de grupo de estudo, não sei, no futuro, não sei. Mas a ideia é... tô sentindo, para uma coisa bem mística, né? Tô sentindo a mãe inteira vai jogar luz, ela tá sentindo que vai sair daqui facilitador de grupo de ESG. Tô sentindo. Tá sentindo. Vou filmar meu ESG. Sensitiva, tá sentindo, sensitiva. Não, gente, falando sério. A gente tem que saber da realidade das pessoas. Já conversei com algumas pessoas, conheço a vida de algumas pessoas, por isso que às vezes eu pergunto, tem filho quantos anos? É casado, mora onde? Fica não sei o que, trabalha com o que? Legal, bacana e tal. Porque a minha fala, ela tem que se apropriar da realidade de vocês. Aí eu já conversei há algum tempo com a Maria e eu digo, não. E aí as respostas, elas são muito pontuais. Então o que eu disse pra ela, depois de ter colocado o Zé Bacetim, né, é pra ela, né? Porque é uma coisa que é uma relação minha e dela. Né? Ninguém aqui que se intromete na minha relação comigo, com eu e ela. Como ninguém se intromete na minha relação com a Cláudia, com o Luciano, com o Fernando, com o Rodrigo, por isso que eu falo da maneira que eu falo. Como eu falo com a Jussara, eu não falei. Aliás, como eu falo com a Maria, eu não falei com a Jussara, que eu estaria ficando pro hospital, né? Depois levar uma macumbada na cara lá. Aí. Vamos lá, Eliane, depois Dulce, depois Eliane, Dulce, Helena, Verônica. Ih, a gente tem gente, vamos lá, vamos agilizar. Vou calar minha boca agora. Eu vou ter aula, gostei de ter tarefa, porque daí eu liguei, eu vou ter aula. E eu fiquei com uma sensação que eu presto atenção, acho que mais na gravação do tempo. Com certeza. Porque eu estava descansada. E eu li a primeira vez todo o texto. E aí cheguei no final do texto, eu tava chorando, porque eu achei que era pra mim o texto, assim... Sabe? Qual que foi? Qual que é o capítulo? Qual que é o texto? Da humildade, bem-aventurados os pobres de espírito. Aí eu li mais uma vez pra ver se eu ficava com a mesma sensação, e aí eu tive a mesma sensação. Então, depois eu tentei fazer... Eu não consegui partir de um silogismo, para fazer um silogismo. Eu acabei sendo muito dialética, assim, fazendo perguntas socráticas, assim, o que é ser humilde, o que é ser orgulhoso, o que é o reino dos céus. Mas aí isso não adiantava nada eu procurar no dicionário. Aí eu acabei tentando traduzir isso do texto, assim, que eu achei, para mim foi muito bom, assim, eu consegui pegar cada um dos termos. A minha ideia foi separando primeiro, mas depois no final das contas eu vi que tudo era uma coisa só, o capítulo inteiro era uma coisa só e a mensagem era única, dita de outras formas. E eu acabei fazendo um pouco como a Maria Helena, assim, gostando mais da parte de formar a hipótese minha a partir dessa... Eu tentei fazer o silogismo tese, antítese, né? E síntese, mas aí me faltou perna, eu não consegui fazer. E acabei formatando uma conclusão final minha, assim, do que eu tinha entendido de cada uma das partes. Mulher, você tem que começar a falar mais na aula, hein? Me caiu os butiá aqui. Não caiu o butiá de vocês? Os meus butiá caíram, gente. Aliás, o butiá, a salada de fruta inteira tá jogada no chão aqui. Não, eu fiquei surpresa com essa tua fala, bem... mas é que tem uma... Eu fiz filosofia, então... Não, me dá uma raiva! Quando ela começou a falar de silogismo, eu digo, mas engraçado que eu não falei, assim, não dei tanta ênfase pro silogismo. Na hora, assim, que vi que ela tem alguma coisinha, um dedinho lá na área da filosofia, alguma coisa... Mas eu fiz metade, assim. Olha aí, a gente, mas já que quando abrir uma turma nova, a parte de filosofia vai pra ti, eu fico só com a científica e com a moral. Gente, por aqui, né? Mas muito bem, parabéns, olha, fiquei bem... Como é que tá a sensação aquela em relação ao curso, da experiência do curso? Tá melhor, não tô mais sentindo mais tão inquieta, assim, tô mais tranquilo. Que bom, fico muito feliz com isso. Na verdade, fico feliz com todo o processo. Não sei o que você aprendeu aí, né? Até porque é particular e íntimo, mas eu acho que eu fico bem feliz com esse processo todo e o conjunto. Ouvi tua voz, acho que essa é a primeira vez que eu tô ouvindo tua voz no curso.
Eu acho, não sei vocês, Helena, tu já tinha ouvido a voz dela? Não. Alguém já tinha ouvido a voz Que dela? eu lembre é a primeira vez, as outras vezes eu não lembro. Eu já estava mais convencida. Vamos lá, Helena e depois a Dulce, que a Dulce tá nervosa, vai. Não, agora virou cartomante. Então, assim, ó, pessoal, eu peguei o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. As instruções dos Espíritos, no item 7, sobre a paciência. Então, dividi... Como é que foi como é que é a sensação em si do exercício? A sensação do exercício foi, para mim, muito difícil. Por quê? Por quê? Porque quando eu li as 10 itens de orientação do exercício... Vocês odiaram, né, gente? Esses itens, eu senti que eu não sintonizava com a proposta do exercício. Eu adoro que ela é a diplomática do grupo. Ela... Não, realmente eu não sintonizava com a proposta do exercício. Tá? E a partir, então, desse momento, eu vi que eu escolhi a instrução dos Espíritos correta. Por quê? Porque eu senti exatamente o que eu não senti, não é que eu senti com esse exercício. Normalmente, quando eu olho alguma coisa que é muito difícil para mim, que eu sei porque que é difícil, mas não sei resolver, isso me dá uma aflição. Me dá uma aflição, uma ansiedade, tá? E não vou exagerar um pouco mais, porque chega um pouco mais. E isso não é sempre só com esse exercício, com qualquer outro exercício. Aí, quando eu cheguei hoje aqui, e eu vi aquela música que está citada lá da Maria Helena, não sei teu nome. A Jussara. A Jussara, falar ali, eu já chorei aqui com as mãozinhas para baixo. Por quê? Porque exatamente, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, gosto de estudar, eu tenho desespero por aprender, mas eu tenho um horror quando eu não entendo uma coisa. Agora Aí o você... que eu fiz comigo? Eu mesmo falei comigo mesmo, até contei pra Jaque. Falei comigo mesmo, eu digo, criatura, te acalma, tenha paciência. Porque tá aqui o Fernando, que seguidamente vai arrumar o computador, ele sabe que, né, o computador é resistente. Porque... Agora abre um parênteses rapidinho. Há quanto tempo tu dá evangelização para adultos? Que é o estudo do Evangelho? Sim, eu estudo Evangelho já há 10 anos. Há 10 anos. Há quanto tempo tu trabalha na doutrina espírita? Eu trabalho na doutrina espírita. Não esqueci. 17 de junho de 1987. Desde o século passado. Século passado. De 87, que eu comecei, né? Então, eu comecei a trabalhar, né? E eu já tinha frequentado, assim, esporadicamente. Aquela classe turística, né? Então, depois eu comecei a trabalhar. E quantos anos você tem nessa encarnação? De idade? De idade física e cronológica. Não, a gente tem que explicar bem. Física e cronologicamente falando, eu tenho 66 anos. Olha, presta bem atenção. Aí isso é importante a gente dizer, porque a gente perde de exemplo pra gente. Né? Mas, porém, todavia, contudo, se a gente for ler assim, fazer aquela leitura, como a gente diz, a leitura não profunda, e ler assim como é o texto, né? E eu ainda tenho muitas reencarnações, do meu ponto de vista, para fazer. Né? Porque nessa aqui, como diz, eu estou que nem aquela música do Vinícius de Moraes, você passou pela vida e não viveu, em certos aspectos, né? Porque eu não tenho muita coisa para contar, porque eu não tenho filho, né? Não tenho sobrinho, só não tenho, então é uma série de coisas que não tenho. É uma série de coisas que não tem. Então, quer dizer que 66 anos, cronologicamente falando, com certeza, isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Então, assim, o que eu senti é isso. Eu fiquei bastante aflita, porque quando eu li, eu vi que eu não sou teenager, né? Então, eu já estudei tudo, mas eu não tenho 18 a 19 anos, o cérebro, né, tem que tomar água. Então, é isso aí, a minha declaração é essa. Isso é interessante, porque a Helena
não chegou a ser minha evangelizadora. Não, até uma coisa interessante, se me permite, você entrou na minha sala de aula, junto com a outra sua colega Tamires, para me auxiliar, para ser meus 2 auxiliares na sala de aula e ajudar a cuidar dos outros. Mas, porém, todavia, contudo, eu tive que convidá-los a sair da minha sala. Porque aí, claro, os outros com 9, 10 anos, eles já estavam com 12, né? Aí, claro, vocês tinham um assunto para conversar e aí os outros não olhavam mais para mim mesmo, né? Se já não estavam, ficaram mais quietos. Aí, então eu achei melhor convidá-los, né, a sair e fiquei com os outros. Ai, mas foi um prazer imenso. Também meu primeiro livro de obsessão foi a Helena que me deu. Tinha sido ela. Os painéis da obsessão. Painéis da obsessão. E Dulce, tua sensação, vamos lá. Eu sou uma pessoa muito calma. Para pensar, eu sou calma. Para ler, eu sou calma. Se me dá uma tarefa dessa, eu acho ela difícil. Eu penso, hoje eu não vou fazer, então tá muito difícil. Uma hora vou ter paciência para fazer. Quando tu me dá um checklist do que fazer, eu tenho um norte, eu sei por onde começar. Eu acho muito bom. Aí o primeiro passo é ler o checklist, copiar ele. Aí ler o primeiro item, ver o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Uma coisa bem metódica. Daí eu achei interessante ler todo o capítulo, não só as instruções, né? Daí eu li. O meu capítulo era sobre o Consolador. E, curiosamente, eu já tinha me perguntado às vezes quem era o Espírito Verdade, porque de tudo que eu sei até hoje eu não sabia, nunca tinha definido. E eu já li esse capítulo na Bíblia, no Evangelho do Lar, e não lembrava mais. Daí lá explica, né, que é o Espírito Verdade, e eu achei interessante. Daí eu segui todo ele. Mas como toda leitura que eu faço, eu sou assim, até para ler eu tenho calma, né? Às vezes eu leio, se eu quiser fixar, eu tenho que ler 2 vezes. Eu não sou uma pessoa de filosofar. Meu negócio é números 2, não é 2, 4. Se gosta de ficar interpretando texto, para mim sempre foi uma coisa difícil de fazer. Eu preciso de silêncio, concentração, senão eu não consigo fazer. Mas, daí o segundo item era separar lá os parágrafos em introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu tinha falado com a Ana Emília me disse que nós somos vizinhas, né? Ai, que saco! Quando a gente vai estender a roupa, a gente enxerga uma sacada para outra. Ei, vizinha, tudo bom? Tá fazendo o tema? Eu disse, eu vou fazer por parágrafo. Eu disse, mas por parágrafo? Aí eu li o texto e mandei aqui uma mensagem perguntando, né, se ia fazer o texto todo por parágrafo. Mas eu li o texto de novo, daí caiu a ficha. Poxa, mas eu vou analisar uma mensagem. Na minha introdução dos Espíritos são 5 mensagens. Por que eu vou fazer por parágrafo? Vou fazer análise por mensagem. Tá, daí, separei introdução, desenvolvimento, conclusão das 5 mensagens. Tive um pouco. Viu como tem iracunda, Jussara? Essa daí podia ter. Ela tinha o direito de me matar? Porque. Mas com toda razão. Tu fez as 5 mensagens. Não, fiz assim. Eu separei, eu fiz o segundo passo, separar parágrafos e introdução. Eu li e defini o que era a introdução, desenvolvimento e a conclusão. De todas as das 5 mensagens. Eu só defini o que é, porque tu lê o texto só, tu sabe o que é, né? É uma coisa bem simples. Eu peguei o Evangelho e marquei aqui o que eu considerava introdução, desenvolvimento e conclusão. Até aí foi bem fácil. Não achei difícil. Essas 3 primeiros itens, as proposições em frases curtas, também não foi difícil. Eu li a mensagem, achava que era interessante, escrevi. Agora, quando era para fazer só proposições dessas frases curtas, eu já achei mais difícil, porque para resumir alguma coisa eu acho complicado, né? Eu não tenho assim aquele hábito. Depois, definir com o dicionário os usos e os termos. Mas eu achei aquelas palavras todas muito conhecidas, eu achei que eu não precisava olhar no dicionário. Mas, então vamos olhar 1 ou 2, e sempre quando a gente tem alguma palavra que tu quer saber mesmo o conceito, né? Eu tenho a impressão assim que a gente acha que sabe o que significa a palavra, a gente usa elas, né? Mas quando a gente vai ver o conceito, a gente sempre tem surpresas, né? Então, aquelas que eu olhei, sim, foi gratificante de olhar.
Bom, depois eu tinha que relacionar os termos. Daí eu colocava lá o que eu achava uma palavra parecida com a outra. Me ajudou a fazer um raciocínio, então ajudou a entender mais o texto, né? Se eu fiz uma análise, se eu questionei aquele texto, não, eu aceitei ele porque eu estou lendo o Evangelho e eu acredito que o que está no Evangelho é verdade, né? Então, para mim, é uma premissa básica, eu não tenho dúvida com relação ao que está escrito lá, então eu aceito. E depois eu fiz um resumo do que eu achava, mas eu só fiz na primeira mensagem toda essa análise, eu não consegui fazer assim. Com relação à questão assim de eu tenho que fazer, eu estou fazendo curso porque eu quero aprender. Eu sou enrolada para ler um livro, aqueles livros que pede para ler, eu até tenho intenção de ler. Aí que eu peço, parece que eu peço cada aula, eu peço uns 3, 4. Mas aí eu sempre, como eu estou em casa, né, eu tenho sempre uma roupa para lavar, uma coisa para estender, daí amanhã eu venho em casa para estudar, daí tem um filme bonito na TV para olhar, eu tenho meus hábitos de fotografia, eu gosto de ler, mas eu tenho que criar um momento especial para a minha leitura. Então, quando eu fiz o exercício, eu não fiz ele porque eu tinha uma cobrança, eu me cobro, mas eu estou fazendo o curso porque eu quero aprender como que eu vou adquirir aqueles conceitos todos, né, que decorar os conceitos é difícil, como que eu vou aprender se eu não fizer ao menos o exercício? Então eu sabia que desde a semana passada até hoje eu teria que fazer alguma coisa. Então nesse meio tempo eu fui disponibilizando um tempo. Mas se não der tempo, bom, se não der tempo eu sei que também, então, ou eu não era para fazer, ou a espiritualidade superior não queeria que eu fizesse. Olha como a gente gosta, né? Ou a inferior está me atrapalhando, alguma coisa. Ou a vizinha foi muito tempo, vamos conversar com a Emília não veio hoje, que é ficando muito estendendo roupa demais aí. Mas assim, eu tenho uma preocupação em fazer, mas não é porque eu tenho uma cobrança fora de fazer. Eu quero fazer porque eu quero aprender. Agora, filosofar para mim é uma coisa muito difícil. Eu gosto de observar, mas filosofar... Eu vou dizer uma coisa bem... Só, eu não quero complementar muito, mas a lógica é filosófica, tá? Então, matemática é filosofia. Agora não vou te dizer mais. Senão você vai querer me matar. Vamos deixar os outros para a semana que vem. A gente faz a abertura da aula semana que vem com a Patrícia, a V, a Gi, a Maria do Carmo... E o pessoal que faltou? Não, o pessoal que faltou não. Você não ficar cheio de... Não, você fica cheio, né? Mas se eles quiserem fazer? Hã? E se eles quiserem? Ano que vem vai ter de novo essa disciplina, eles podem vir no dia. E apresentar. Não, gente, ó. O que eu quero que vocês peguem qual é o produto... Ó, o que vocês estão guardando, que ainda tem a prece. Eu quero que vocês saiam hoje com uma única noção na cabeça de vocês, na mente de vocês, né, em tudo de vocês. Allan Kardec pergunta aos espíritos: como fazer para não mais os seres da Terra encarnados serem obsediados pelos espíritos? E os espíritos respondem uma frase profunda, maravilhosa, e que serve para nós. Quando os espíritos encarnados, eles respondem os homens, né? Quando os homens retomarem o império sobre si mesmos. Então o exercício de hoje é vocês retomarem o império sobre vocês mesmos. Sobre a raiva, a paciência, a calmaria, né? A logicidade ou a não possibilidade de tempo. Tudo isso não é resultado de um papel, ou de um escrito, ou de um conhecimento técnico, porque isso que vocês fizeram é técnica, né? É tecnologia mediúnica. O importante é a retomada do império de vocês. Porque se vocês entrarem numa reunião mediúnica sem vocês terem o domínio do império interno de vocês, vocês são muito enganados, vocês vão ser muito obsediados, vocês vão sair piores do que entraram e não tem espiritualidade superior que faça milagre, porque milagre não existe. Ok? Beleza? Certinho? Ai, Jesus. Sim, eu tava tensa, gente, com essa atividade. Ô, gente, que eu nunca mais peço uma atividade dessa. Não, senhora. Semana que vem já começa a disciplina nova, não vai ter slide.
Não, tudo bem, porque é sobre organização e gestão de grupo mediúnico. Daí o Fernando pode... Ele vai gravar, vai postar. Vai ser uma parte bem bacana para quem nunca entrou numa reunião mediúnica. Da gente pensar sobre os membros, os integrantes, a disposição, tudo isso é importante. Tô louca para que termine o ano, para que vocês sintam saudade de janeiro e fevereiro. Tô louca. Jussara vai voltar março de 2017, ó, a mãe Atena tá falando. Jussara vai voltar 2017, março de 2017, dizer como eu tava com saudade de sentir raiva, gente. Que bom, tia. Tô brincando, moleque. Gente, olha a cara dela. Se eu voltar, né? Vai sim. Não esquece que só não existe uma volta. Enfiou pé no pirão, hein? Aliás, até pra isso pode ter volta, que pode estar aqui espiritualmente, né? Então. Vamos então fazer a nossa prece com a nossa musiquinha do Irmão Sol e Irmão Lua. E eu quero que vocês pensem em vocês. A pessoa que mais necessita agora é vocês. A pessoa que mais precisa de apoio é vocês. E a única pessoa que tem total capacidade de dar apoio para vocês é vocês. Mais ninguém do mundo, nem do universo, nem Jesus e nem Deus tem tamanho poder de criar apoio para a própria existência e vida de vocês, se vocês não tiverem fé naquilo que vocês são, naquilo que vocês carregam, dando valor à vida de vocês. Então que a gente possa, nesse momento, pensar no universo imenso que é o coração de vocês, as dores, os sofrimentos, as alegrias, tudo isso como alma, como espíritos imortais. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim, que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criação.
criatura, que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim, que generosa é luz em torno a mim. Imenso dom do teu